Eclesiastes 4, versículo 4. Estamos vendo no capítulo 4 de Eclesiastes como lidar com o pecado da ganância. Semana passada nós vimos os versículos 1 a 3, nos quais nós vimos que um dos pecados que a ganância do homem traz, o pecado ele não vem sozinho, sempre um abismo chama outro abismo, um pecado sempre traz outro pecado, e nós vemos que o pecado da ganância ele traz consigo o pecado da opressão. Opressores oprimindo oprimidos. Nós vemos isso no versículo 1. E depois, nos versículos 2 e 3, as consequências dessa opressão. Agora, a partir do verso 4, no verso 4, nós vemos um segundo pecado que acompanha o pecado da ganância. Esse é o pecado da inveja contra o nosso próximo. Diz assim a palavra de Deus: Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, quando agora estamos diante da Tua palavra, olhando para o nosso coração e já nos questionando se temos em nós o pecado da ganância, se temos em nós o pecado da inveja, pedimos ao Senhor que esteja iluminando o nosso coração. Se porventura o nosso coração estiver abrigando esses pecados e outros pecados mais, ó Deus, ajude-nos a vencê-los, a destruí-los em nosso coração, para que vivamos uma vida cada vez mais agradável ao Senhor, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo e dependendo totalmente do poder dEle para viver assim, para vivermos assim. Pedimos em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então vi todo o trabalho e toda a destreza em obras, que todo trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Um coração ganancioso, além de procurar levar vantagem em todas as suas situações com outras pessoas, sobre outras pessoas, por isso que acontece a opressão, como nós vimos semana passada, várias formas de opressão, o mais forte oprimindo o mais fraco, explorando o mais fraco. Assim também, ele faz por conta das motivações do seu coração corrompido e pecaminoso. Mas que motivações são essas? Salomão, ele apresenta para nós aqui uma das motivações mais comuns, e isso em todos os seres humanos. Todos nós já cometemos esse pecado, todos nós já caímos no pecado da inveja. E ele acusa a inveja como fomento de todas as obras e todas as destrezas, Todas as habilidades do ser humano são motivadas pela inveja. Quando Salomão disse que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo, ele não está sendo exagerado não, irmãos. Mas é um exagero. Existem outras motivações em nosso coração, além da inveja? Com certeza existem. Com certeza na vida do crente existe a motivação que é a glória de Deus, fazer as coisas para a glória do Senhor. Não questionamos isso. Salomão não está dizendo que a única motivação do ser humano é a inveja. Mas ele está dizendo que não há um único ser humano que não caia nesse pecado. É isso que ele está dizendo. E eu concordo com ele. Primeiro, porque ele falou divinamente inspirado pelo Espírito Santo. Nós estamos aqui diante não da sabedoria de Salomão. Nós estamos aqui diante da revelação da palavra de Deus. E quando Salomão diz que todas as obras humanas, todas as habilidades, as destrezas que o ser humano apresenta,
nas suas obras, ele o faz porque ele está motivado pela inveja contra o seu próximo, ele não está sendo exagerado não, irmãos. Quando a Bíblia diz que todo trabalho e toda habilidade que os homens fazem com a motivação da inveja, a primeira coisa que a gente deve fazer é investigar o nosso coração. Investigar o nosso coração. Pode ser que, vez ou outra, nós não sejamos motivados pela inveja, mas muitas vezes a inveja está aqui presente em nosso coração, está latente em nosso coração. O pecado da inveja nos faz distorcer o sentido das bênçãos de Deus. Por exemplo, o trabalho é uma bênção. Eu não sei quem que inventou essa ideia de que pecado é maldição. Quando Deus castigou Adão, ele não deu trabalho como castigo. Ele disse que o trabalho de Adão seria mais difícil. Ia haver uma disputa entre Adão e a terra. A terra que antes era mais facilmente cultivada, mas tinha que cultivar. O trabalho já existia antes do pecado. Deus deu a Adão e Eva a tarefa de cultivarem o jardim. Eu não consigo imaginar um cultivo sem trabalho. E Adão trabalhava muito. Só que ele não lutava com certas limitações que nós lutamos hoje depois do pecado, como, por exemplo, um cansaço físico mais acentuado. Hoje nós nos fatigamos com mais facilidade, com enfermidades e outras coisas mais. Então, quando Deus castigou Adão, ele não castigou Adão com o trabalho, mas ele disse que o trabalho de Adão seria mais difícil depois do pecado, porque o pecado deturpou tudo, distorceu tudo. O que é bênção de Deus passou a ser agora algo penoso. Trabalho é bênção, irmãos. Olhe para o seu trabalho com alegria no coração e louve a Deus pelo trabalho, pelo seu emprego. Trabalhe com alegria. E quando falo trabalho, não me refiro somente a emprego. Você, irmã, dona de casa, cuidando da sua família, faça isso com alegria. Ah, pastor, mas é que você não sabe o quanto que é difícil a vida de uma dona de casa. Sei, eu tenho uma em casa, eu sei como é que é. Por isso que eu a ajudo quando posso. Faço o que eu posso para ajudá-la, que é difícil mesmo. Mas não é só o trabalho da minha esposa, não é só o trabalho da dona de casa que é repetitivo. De todos nós o trabalho é repetitivo. Ou você acha que o meu sermão para você no domingo cai prontinho do céu? Ou você acha que eu não levo tempo estudando, meditando e estudando o texto e preparando o sermão? O serviço de todos nós é repetitivo. Nós já vimos isso lá no capítulo 1 de Eclesiastes. A mesmice da vida, né? As coisas se repetem. Há uma rotina constante na vida de todos nós. O que a gente tem que parar é de murmurar em relação às bênçãos de Deus. Se você tem uma casa para cuidar, louve a Deus porque você tem uma casa e uma família para cuidar. Triste é quem não tem. Se você tem um emprego que te faz levantar todo dia bem cedinho e tem aquela jornada que agora está uma disputa aí, né? 6x1, ou 5x2, ou 4x3, daqui a pouco é 1x6, né? Você vai trabalhar um dia e ficar 6 dias à toa, é isso que muita gente quer, né? O Brasil está num processo acelerado de destruição e ninguém está percebendo. Ou será que alguns só que estão exagerando a coisa? Ore pelo nosso país, a situação vai ficar difícil. Ah, mas pastor, o próprio texto aqui diz que existe exploração do mais forte sobre o mais fraco. Existe, sim. Mas se a vida de patrão é tão boa assim, vire patrão. Deixe de ser empregado, vai virar patrão. Você vê o que é bom. Não é fácil a vida de um patrão também, não. Agora, se você acha que é melhor, vire patrão, pronto. Ah, mas há muita exploração. E há mesmo, irmãos. E há mesmo. Por isso que vai haver um dia do juízo, onde Deus vai julgar todas essas coisas. E se a sua esperança está nesse mundo,
É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se Jesus Cristo para você é apenas alguém para resolver os problemas dessa vida e pronto, então você é o mais infeliz de todos os homens. A nossa esperança em Cristo vai além dessa vida. A nossa esperança em Cristo vai para toda a eternidade. É isso que importa para nós. Mas o pecado, ele vem para distorcer, ele vem para macular tudo o que é bom. E trabalho é bênção. Trabalho é bênção do Senhor. Louve a Deus pelo seu trabalho, seja ele qual for, desde que seja um trabalho lícito, é claro, né? Desde que seja um trabalho lícito. A inveja, ela nos faz quebrar o mandamento de Deus. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo, lá em Levítico, capítulo 19, verso 18. Levítico 19, verso 18. Especialmente a parte B, a segunda parte do versículo. Mas eu vou ler o versículo inteiro, mas preste atenção na segunda parte do versículo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A inveja nos faz quebrar esse mandamento. Vou te mostrar como. E esse mesmo mandamento é repetido lá em Mateus 22, verso 39, pelo Senhor Jesus, dizendo que o segundo grande mandamento, semelhante ao primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo grande mandamento, semelhante a este, é amar o próximo. Então, o pecado da inveja nos faz quebrar esse mandamento, mas não só esse mandamento, ele nos faz quebrar todos os mandamentos do Senhor. Pense nos 10 mandamentos. E o pecado da inveja, ele macula cada um desses pecados, desses mandamentos. Ele macula cada um desses mandamentos do Senhor e nos faz quebrar cada um deles. Não vou ter tempo de fazer uma exposição aqui de cada um dos mandamentos e como eles são afetados pelo pecado da ganância e pelo pecado da inveja, mas ele afeta. Primeiro porque eu olho para o meu próximo e passo a desejar o que ele tem. E esse desejo é porque eu penso que eu sou melhor do que ele. E ele não merece aquilo, mas eu mereço, porque eu sou melhor do que ele. Esse pecado da inveja me faz quebrar os mandamentos do Senhor, porque eu também questiono o que Deus tem me dado. Eu questiono a sabedoria de Deus. Deus tem me dado tantas coisas boas, mas eu questiono, Senhor, por que para mim o Senhor me deu só isso? E para o fulano o Senhor deu tudo isso? Eu sou mais sábio do que Deus? Veja como o pecado da inveja age em nosso coração. Ele também nos leva a uma competição implacável com outras pessoas para obtermos maior ganho e lucro, mais prestígio, mais destaque do que o outro. Se eu vejo o meu irmão Gilmárcio sendo aplaudido ou admirado, eu olho assim e digo, qualquer um conseguiria fazer o que ele fez. Eu fiz melhor do que ele, ninguém fez isso, ninguém me aplaudiu. Inveja. Eu desdenho o meu irmão, desdenho os feitos do meu irmão porque eu acho que eu sou melhor do que ele. Isso é o pecado da inveja. Por isso que Salomão diz, tudo isso é correr atrás do vento, tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. E no final você vai ficar de mãos vazias. Tanto que você quis, ganancioso, tanto que você quis guardar para si, no final você vai olhar para suas mãos e elas estarão cheias de vento, vazias. Mas há um outro aspecto da inveja que é igualmente lamentável. Por trás dela, é muito comum
que esteja também o desejo de sermos exaltados pelas pessoas. E olha só como que a gente chega a esse papel tão ridículo. Queremos não somente o que os outros têm, mas queremos também que eles queiram o que nós temos. É claro, sem conseguir. Se eles conseguirem o que nós temos, aí eles não vão admirar, não vão mais nos admirar, ou não vão mais nos invejar. O nome disso é exibicionismo. E nós somos uma geração exibicionista. Nós gostamos de exibir os nossos feitos, os nossos bens, as nossas roupas. E o exibicionismo está em toda parte, inclusive, especialmente nas redes sociais. Duas amigas estavam conversando e uma disse para a outra assim, eu vou começar a postar minhas fotos que eu fiz quando eu viajei para o exterior o ano passado. Eu vou repostá-las. Aí a amiga perguntou, mas por quê? Assim, porque esse ano eu não vou viajar e eu estou vendo muita gente postando fotos de viagens e eu quero também que elas sintam inveja de mim. Vou repostar as minhas fotos do ano passado. Esse ano eu não vou conseguir viajar, então eu vou postar as do ano passado e as pessoas vão me ver e vão pensar que eu estou viajando de novo. O que é isso, meus irmãos? Exibicionismo tolo. E as redes sociais estão aí para mostrar, para deixar isso bem claro para nós. Exibicionismo. A gente quer que os outros queiram o que nós temos, mas sem conseguir o que nós conseguimos. Porque se eles conseguirem, eles deixarão de nos admirar ou de nos invejar, e aí a gente vai ser jogado no escanteio, será jogado de lado. Seremos esquecidos na memória das pessoas. E para um coração exibicionista, cheio de inveja, cheio de vanglória, isso é uma coisa terrível. Basta você ver uma pessoa famosa, que correu a vida inteira atrás da fama, e agora ela está esquecida das pessoas. Ela já não tem mais a mesma fama que ela tinha. Ele entra em desespero, essa pessoa entra em desespero. Porque agora ela não tem mais o reconhecimento das pessoas. Ela não tem mais os aplausos ou a inveja das pessoas. Tome cuidado com o exibicionismo, ele é um pecado. Você ser um exibido, exibindo o que você tem, você está provocando inveja no coração dos outros. Bem, a gente provoca inveja até quando a gente não quer provocar inveja, a gente acaba provocando. Mas é bom a gente evitar isso. É bom a gente evitar levar outros a pecarem. Pense nisso. Deus nos criou para a sua glória, para que nos satisfaçamos nele. Nós já vimos isso lá no capítulo 3, do verso 9 ao verso 15. Nós deveríamos desejar somente a glória de Deus, porém o pecado depravou tudo em nosso coração, distorceu tudo, nos fazendo deixar de lado o desejo pela glória de Deus e passarmos a desejar a nossa própria glória, passar a ter o desejo de sermos aplaudidos pelas pessoas, amados pelas pessoas. E em lugar nenhum a Bíblia diz que nós devemos desejar o amor dos outros. A Bíblia o tempo todo diz que nós devemos amar os outros, amar o próximo. A Bíblia o tempo todo manda tirar de nós o foco de sobre nós e colocarmos em Deus e no nosso próximo. O exibicionismo é amor próprio. E não pense você que amor próprio é o que lhe falta para você ser feliz. Não pense nisso, porque você já se ama demais. E amor próprio é o que está acabando com você. É justamente porque você tem um coração cheio de amor por você, que você tem passado por cima dos outros, oprimido pessoas que estão sob a sua responsabilidade. É porque você se ama demais, você tem um coração cheio de inveja, carregado de inveja, e destila essa inveja por onde passa. E quer despertar a inveja dos outros sobre você, porque você quer a glória dos homens, quer que as pessoas te glorifiquem, quer que as pessoas te reconheçam. Pare com isso, meu irmão. Isso é autodestrutivo. Isso não tem nada a ver com Deus,
não tem nada de Deus nisso. É o pecado clamando o trono do seu coração. Cuidado com isso. Diferentemente de Deus, que tem glória própria e não precisa da adoração e do serviço de ninguém. Ele que é bondoso, misericordioso e nos concede o privilégio de adorá-lo e de servi-lo. Mas ele não precisa do nosso serviço, ele não precisa das obras dos homens para ser quem ele é, ele não precisa do nosso culto para ele ser reconhecido como o Deus Supremo. Ele não precisa de você, ele não precisa de mim. Se ele nos dá a oportunidade de servi-lo e de adorá-lo, é porque ele é misericordioso, é porque ele é bondoso e quer que você tenha esse verdadeiro prazer, essa verdadeira alegria que emana dele, ato da misericórdia dele para conosco. Mas diferentemente de Deus que tem glória própria, nós não. Nós não temos glória própria, nós somos como a lua em relação ao sol. Nós somos, em relação a Deus, o mesmo que a lua é em relação ao sol. A lua não tem luz própria, ela depende do sol para iluminá-la. Nós não temos glória própria, a nossa glória é a de Deus. Nós dependemos da glória de Deus. Mas quando nós deixamos de lado a glória do Senhor e passamos a desejar a glória dos homens, seria como se a lua dissesse: não preciso mais do sol, agora eu vou buscar a glória das velas, das lanternas dos homens na terra. Seria ridículo, né? Todos os seres humanos pegando a sua lanterninha, a sua vela, apontando para a lua, para iluminar a lua. Ridículo. Mas é exatamente isso que nós fazemos, quando nós trocamos a glória de Deus e buscamos a glória dos homens. É um grave pecado deixarmos de desejar a glória de Deus para desejarmos a glória dos homens. É um grave pecado. Desejar aquilo que Deus deu a outra pessoa, em vez de se contentar com aquilo que Ele lhe deu, não somente é pecado de descontentamento, mas é também de arrogância e soberba. Porque é o que eu disse agora há pouco. É como se você estivesse dizendo para Deus: Senhor, o Senhor não sabe o que me dar, o Senhor não sabe como cuidar de mim. Eu sei o que é melhor para mim. Deixe que eu me viro. O Senhor não está sendo tão sábio assim não, porque o Senhor está me dando umas coisas aí, e para o fulano de tal o Senhor deu muito mais. Eu mereço muito mais do que ele. Ah, meus irmãos, se Deus nos desse o que nós realmente merecemos, estaríamos todos no inferno. De tempos em tempos a gente vê as igrejas evangélicas, especialmente final de ano, né? Dizendo que o ano seguinte vai ser o ano da restituição. A minha eu faço em março até abril para chegar em julho, né? A restituição do imposto de renda é outra história. Mas não é essa a restituição, é o ano da restituição. Deus vai lhe dar, até põe aquela voz grossa, aquela voz diferente. Deus vai lhe dar tudo aquilo que o inimigo tirou de você. É o ano da restituição. Meu irmão, se Deus fosse me restituir o que eu mereço mesmo, era só inferno que eu receberia. Porque misericórdia é Deus não me dando o que eu mereço. E graça, ou melhor, misericórdia é Deus me dando o que eu não mereço. O céu. Desculpa, estou trocando tudo aqui. Misericórdia é Deus não me dando o que eu mereço. O inferno. Graça é Deus me dando o que eu não mereço. O céu. Errei de novo, deixa eu corrigir. Misericórdia é Deus não me dando o que eu mereço, o inferno. Graça é Deus me dando o que eu não mereço, os céus. Agora acertei.
Estou ruim de pontaria hoje. O pecado da inveja nunca vem sozinho. Lembra de Caim? Caim invejou Abel. Porque o sacrifício, a oferta de Abel foi aceita, a dele não. Nós sabemos a história. O que aconteceu? Caim matou seu irmão e ainda depois foi insolente para com Deus. Ele matou o irmão, não mostrou-se arrependido em momento nenhum. Quando Deus o confronta, ele diz assim: Senhor, o Senhor disse que eu serei errante sobre a face da terra. Olha só, que eu vou fugir da tua presença, serei um errante pela face da terra. Quem se encontrar comigo vai me matar. É grande o meu castigo. Em momento algum, Caim disse, como disse o filho pródigo, ou como disse o salmista: pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser tratado como teu filho. Caim, tomado por inveja, ele assassinou o seu irmão e ainda depois diz que Deus estava sendo exagerado, dando um peso maior, pesando a mão sobre ele. Vemos também quando as mulheres deram a Davi uma soma 10 vezes maior do que a soma que elas deram para Saul, quando disseram: Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. Meus irmãos, essa bendita musiquinha perseguiu Davi por onde ele passou. Davi fugiu e onde ele chegava, as pessoas diziam: você não é o Davi de quem se diz Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares? Sim, sou eu. Você vê como que a música é um instrumento poderoso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as músicas que a gente canta, com as músicas que a gente usa para louvar ao Senhor. A gente tem que escolher a dedo os hinos, os cânticos, que hoje em dia tem muito lixo sendo oferecido por aí, com o nome de louvor a Deus, e não é louvor coisa nenhuma. Bem, mas por causa disso, Saul perseguiu Davi e tentou matá-lo várias vezes, até que por fim Saul acabou com a própria vida. Se arruinou totalmente por causa da inveja. No Novo Testamento também nós temos lá o exemplo de Ananias e Safira. Quando viram Barnabé, voluntariamente, Barnabé não foi coagido, ninguém convenceu, ninguém obrigou Barnabé, ele simplesmente pegou um campo que ele tinha, vendeu e trouxe o valor aos apóstolos, porque Barnabé estava se desprendendo dessas coisas, porque ele em breve iniciaria uma jornada missionária, e ele não queria nada prendendo ele ali na sua terra. Ele vendeu o campo, trouxe o valor aos apóstolos, entregou para os apóstolos: distribua aí entre os pobres. E aquilo, de alguma forma, embora a Bíblia não registre isso, mas de alguma forma chamou a atenção das pessoas. Ananias e Safira quiseram para si essa glória, serem reconhecidos pela igreja como um casal generoso, um casal bondoso, um casal desprendido materialmente. O que eles fizeram? Venderam a propriedade. Nós estamos vendendo por 100. Nós vamos levar 50 para lá e vamos ficar com 50 para nós. Mas lá para os apóstolos, a gente vai dizer que o campo, que a propriedade valia 50. A gente vendeu por 50. Tá bom? Ok? Ok, os dois combinaram e foram. Por isso que quando a minha mulher, de vez em quando, não, é mais comum do que de vez em quando, mas ela sempre, quando ela me admoesta, ou que ela me dá um puxão de orelha por uma coisa errada que eu fiz, eu lembro de Ananias e Safira, porque a Safira concordou com Ananias, se deram mal. Então, é bom, se você tem uma esposa sábia, é bom ouvi-la. Se você tem um marido sábio, é bom ouvi-lo. Especialmente se ele ou ela disser algo contrário ao que você estava querendo. Fique atento. Vejo muito marido ficando bravo com a esposa, porque a esposa disse diferente do que ele estava querendo. E aí ele fica bravo, fica irritado, fica manhoso, fica bufando de bravo. Preste atenção. Deus pode estar livrando você de um problema. O Ananias se deu mal, porque a Safira concordou com ele. E aí a Bíblia diz que quando trouxeram valor para Pedro, primeiro veio Ananias, trazendo o valor,
Aí Pedro olha para ele e fala assim: Ananias, por que intentou Satanás isso, colocou isso no seu coração? Porque você está pecando contra Deus. Você está mentindo para Deus. Você não está mentindo para nós, você está mentindo para Deus. E mal deu tempo de Ananias falar alguma coisa e pluf, caiu morto. A Safira nem ficou sabendo que o marido tinha morrido. Aí, algumas horas depois, ela veio até os apóstolos ali no templo para conversar com eles. Ela nem sabia que o marido tinha morrido. E aí Pedro falou: foi portanto mesmo? Não. Safira. Está vendo esses rapazes aí que estão em pé? Olha os pés dele, esses rapazes aí que acabaram de chegar. Sim, eles acabaram de levar o seu marido para ser sepultado. E vão levar você agora também. E ela caiu morta no chão. Por quê? Talvez não seja só por causa do pecado da inveja, mas a inveja estava ali. Cuidado com a inveja, meu irmão. Cuidado. Se você for tentado a se exibir, falar agora sobre o exibicionismo, cuidado. Lembre-se de que não há absolutamente nada de louvável em tal atitude. Seja outro que te louve, não você mesmo, diz a palavra de Deus. Seja outro que aplauda você ou que diga algo, mas não seja você mesmo dizendo: olha como eu sou bom. E muito menos, não fique cavando aplausos para você. Um coração que quer ser aplaudido, um coração que quer ser admirado, esse coração está roubando a glória de Deus. O nosso coração deve desejar que toda a glória seja dada a Deus, que Ele seja reconhecido. Esse é o ponto. Não há nada de louvável em querer ser aplaudido pelas pessoas e ovacionado por elas. Se você agir assim, você está sendo instrumento de Satanás para levar outros a pecarem. Se você quer chamar a atenção das pessoas para a roupa que você está vestindo, pelo carro que você tem, pelos bens que você tem, ou pelas suas fotos nas redes sociais, você quer despertar a inveja nos outros, você está sendo pedra de tropeço. Não brinque com isso. Se eles pecarem, que não seja pelo incentivo seu. Em vez disso, seja um exemplo de conduta modesta e humilde diante de Deus e dos homens. Pois quanto mais humilde você for, mais Deus será visto em sua vida. E é só isso que importa, irmãos. Nada mais importa a não ser que Deus seja visto em nossa vida. Tenha em mente aquilo que João Batista disse a respeito de Jesus: convém que ele cresça e que eu diminua. Tenha em você a mesma disposição mental que teve o nosso Senhor Jesus Cristo. Quer saber? Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, 5 a 11. E com esse texto eu estarei encerrando a mensagem. Filipenses 2, 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavra sentimento aí não é uma boa tradução, porque sentimento não é uma coisa boa para guiar a gente. Mas a palavra sentimento aqui, o sentido dela no grego, é disposição mental, ou seja, uma mente decidida, uma decisão firme no seu coração. É essa a ideia. Sentimento aqui, então, não é uma coisa que eu sinto, mas é uma disposição mental. Ou seja, eu estou decidido a fazer isso. Eu tomei uma decisão, estou convicto e estou decidido. É uma decisão firme. Essa é a ideia. Então, em vez de sentimento, você pode colocar aí a palavra convicção, ou decisão, ou firme decisão. Pode ser essa, fica melhor. Tende em vós essa decisão, essa convicção mental, essa decisão, essa disposição mental que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou seja,
sendo Deus, existindo igual a Deus, na sua glória, na sua majestade, sendo Deus igual ao Pai, em glória e majestade, não julgou como usurpação ser igual a Deus. O que quer dizer isso? Ele disse, olha, eu sou igual a Deus. Eu não julgo isso como usurpação, eu não estou usurpando nada de Deus. Eu não estou roubando a glória de Deus para mim. Como filho dele, como Deus Filho, eu tenho a mesma glória que o Deus Pai tem. E eu não estou roubando essa glória para mim, porque essa glória eu tenho. Mas em vez dele se apegar a isso e dizer assim, eu sou Deus igual ao meu Pai, eu descer aquele mundo sujo, pecaminoso, me tornar um ser humano para morrer por... Mas de jeito nenhum. Que Deus mande outro. Que o Pai mande outro. Pegue um anjo, um arcanjo aí mais poderoso aí e mande ele para lá. Eu não vou não. Se Deus quer salvar pecadores, problema dele. Se o Pai quer salvar pecadores, problema do Pai. O Pai que deu seu jeito. Jesus não fez isso. Mesmo tendo essa autoridade, mesmo tendo essa mesma glória que o Pai, mesmo tendo, subsistindo, significa existindo na mesma substância do Pai. Agora usa a palavra substância aqui, não no sentido de apalpar, porque Deus é Espírito. Mas tendo a mesma glória que o Pai, entenda assim. O que ele fez? Antes, em vez disso, a si mesmo se esvaziou. O verbo esvaziar aqui no grego, kenos, esse é o verbo kenu, que significa literalmente tirar tudo, se despir de tudo. Cristo não deixou de ser Deus. Quando ele se encarnou, ele continuou sendo Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Acontece que depois da encarnação, ele passou a ser Deus, homem. Ele passou a ter as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, e as duas coexistem nele perfeitamente, sem conflito. Um dos mistérios da glória do nosso Deus. Nós não conseguimos entender isso. Mas a Bíblia diz que ele se esvaziou, ou seja, ele deixou a glória, deixou os céus de glória, mas ele não deixou de ser Deus. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o seu destino aqui. Essa música que era do Elvis Presley, aí os nossos irmãos pentecostais fizeram a tradução e ela é cantada nas igrejas pentecostais. É uma música bonita, uma música correta, é isso mesmo. Ele deixou o esplendor da glória, mas ele não deixou de ser Deus. Quando ele esteve aqui no mundo, em momento algum ele se apresentou como menos do que Deus. O tempo todo ele disse que ele era Deus. O tempo todo ele se apresentou como Deus, como divino. Eu e o Pai somos um. A glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. O tempo todo ele nos revelou o Pai. Somente quem é Deus poderia nos revelar Deus. E em Jesus nós temos a revelação plena de Deus. Você pode ver isso em João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. Você pode ver isso em 1 João 1, do versículo 1 até o versículo 6. Você pode ver isso também em Hebreus 1, de 1 a 4. Deus vindo da parte de Deus, revelando-nos o Pai. Há tanto tempo estou convosco. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai, Filipe. Jesus disse para Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Mas veja que Jesus, ele se esvaziou de tudo isso. Ele deixou tudo isso e assumiu a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens. Ou seja, ele foi reconhecido em figura humana. Jesus não foi reconhecido como um espírito de luz, como diz e aceita do espiritismo. Jesus ele foi reconhecido como um ser humano, um homem mesmo. O tempo todo. Aqueles que abraçaram Jesus, abraçaram um homem. Aqueles que crucificaram Jesus, crucificaram um homem.
Aqueles que viram o Cristo ressurreto, viram um homem ressuscitado. Por isso que Paulo vai dizer que nele habita corporalmente a plenitude de toda a divindade. Por isso que Paulo também vai dizer para nós que há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele nunca mais deixou de ser um homem. Assim como ele não deixou de ser Deus para ser homem, para se encarnar, ele também nunca mais deixou de ser homem depois que se encarnou. Ele é Deus homem. E por que ele fez isso? Por que Jesus Cristo morreu na cruz? Dizem para nós que foi por amor a nós, né? Sim, foi por amor a nós. Ele fez isso porque ele nos amou. Mas esse foi o segundo motivo. O primeiro motivo não foi esse. O primeiro motivo foi porque ele amou ao Pai. Foi por amor ao Pai. Olha o que diz o verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Morte de cruz. Obediente a quem? Ao Pai. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de quem? Deus Pai. Cristo fez tudo isso por amor ao Pai. E no ato de amar ao Pai, de obedecer ao Pai, estava também o amor dele por nós e morrer na cruz por nós. É esse sentimento, é essa disposição mental que tem que haver no meu coração, no seu coração, ao invés de haver pecados, sentimentos pecaminosos de inveja, de exibicionismo, coisas parecidas, deve haver no nosso coração o desejo de que Deus seja glorificado. Isso é humildade. Humildade não é você com aquela cara, né? Eu sou humilde, eu sou humilde. Não. Isso não é humildade. Dá uma pisada no calo dessa pessoa que vem assim, eu sou humilde. Pisa no pé dela para você ver o que acontece. Você vai ver a humildade dela ir embora rapidinho. Humildade não é isso, irmãos. Humildade é você olhar para Deus e dizer assim, Senhor, convém que o Senhor cresça, convém que o teu nome seja visto, tua glória seja, a ti seja a glória, tanto no céu quanto na terra, toda a glória seja para o Senhor. Eu não quero nada para mim, além daquilo que o Senhor quer para mim. Eu não quero nada além, não quero coisa alguma desse mundo, eu quero a tua glória. Eu quero me deleitar na tua glória. Eu não quero me satisfazer com as pilhérias desse mundo, eu quero me satisfazer somente com a tua glória eterna. Isso é humildade, é você olhar para Deus e dizer assim, Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas o Senhor é tudo para mim. Tendo o Senhor, eu não preciso ter mais nada, eu não preciso ter mais ninguém. O Senhor preenche toda a minha vida, o Senhor é a razão da minha alegria. Que assim seja, irmãos. E que sejamos então assim libertos do pecado da inveja. Semana que vem, no versículo 5, nós veremos o terceiro e último pecado que Salomão apresenta nesse texto relacionado à ganância. O pecado da preguiça. Ganancioso, preguiçoso. Vou mostrar para você que é possível, infelizmente. Deus assim nos abençoe. E a Deus seja toda a glória. Nos coloquemos em pé.